Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. O programa hoje traz para você um grande profissional, Dr. Lauro Freire, ele que é especialista em implante dentário. Mas nós não vamos falar somente sobre isso. Nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar sobre sorrir e sobre se reconhecer, viver e saber ser feliz. Ele vai ensinar um pouquinho disso pra gente com grandes testemunhos. E logo depois, uma culinária fantástica. Então não saia daí, porque o Simplesmente com Heloísa Xavier já está no ar. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Hoje nós trouxemos para vocês uma aula. Nós vamos lembrar, cada um de nós, porque batendo um papo aqui, eu já lembrei de trechos da minha vida. Vezes que a gente não teve vontade de sorrir, a gente não teve vontade de abraçar e a gente às vezes teve vontade nem de ser vistos. Para isso nós trouxemos aqui o Dr. Lauro Freire, ele que é especialista em implante e ele vai falar um pouco sobre autoestima, sobre recordações. Quantas vezes passamos por desafios que não gostaríamos de passar, né? Eu gostaria de dizer que é um prazer imenso ter o senhor aqui, doutor. Heloísa, o prazer é todo meu. Uma grande oportunidade de nós conversarmos e mostrarmos às pessoas que é possível sim viver de maneira plena, muito melhor e seguro e feliz com o visual, com um sorrisão. Viu? Vocês não vão sair daí hoje. Doutor Lauro, quando a gente fala de profissão, eu quero te perguntar, como que o senhor descobriu que um dia seria dentista? Então, ainda muito novo, por volta dos 7 anos de idade, eu era uma criança apaixonado pela minha avó. Eu observava que minha avó, ao se alimentar, fazia caretas, feições de dor. E eu descobri, ao dormir, escondido, que ela usava 2 dentaduras que ela botava no copo para poder dormir. Olha isso! E naquele momento eu decidi que ia ser dentista. E de alguma forma eu iria ajudar essas pessoas a viverem melhor, com mais segurança. Não sabia como, mas vocês vão saber já já como é que nós conseguimos isso. Olha, gente, o que mais me encanta nessa história toda, sabe o que é? De repente ele nem sabia o que era um dentista com 7 anos, mas era uma forma dele escolher proporcionar às pessoas um bem-estar, né, doutor? Exatamente, Heloísa. Resolver um problema, né? Um problema sério que eu via na pessoa que eu amo muito, que eu amava muito, né? Bacana isso. Doutor, a gente fala muito às vezes sobre bullying, né? Tantas coisas que nos aborrecem e que a gente não quer desde a infância, principalmente a adolescência, que a gente não quer que as pessoas saibam, vejam ou descubram. O que o senhor fala pra gente sobre isso? A gente quer esconder, né? Uhum. Então, Heloísa, imagina bem você, uma pessoa, uma criança com 10, 12 anos de idade, começar a perder seus dentes permanentes, terem seus dentes permanentes sendo extraídos. E isso acontece, Heloísa, diariamente com milhares de pessoas, milhares de brasileiros. E essas pessoas perdem os dentes e às vezes tem que usar dentadura, prótese removíveis. Novos. Muito novos, antes mesmo de iniciarem a adolescência. Uma fase de muitas descobertas, de crescimento, de desenvolvimento de caráter, de pessoa, de físico, de tudo isso, né, Luza? Elas estão numa mutação por dentro, né, doutor? Enorme. Jovens, começando a namorar, todas essas fases, né? E isso mexe tanto com o psicológico quanto com o físico. Independente também, Luz, tem outro caso que além das perdas de dente precoce, tem aquelas pessoas que desde novas já têm os dentes fora de posição ou uns dentes um pouquinho maiores, de formato diferente, que sofrem também muito bullying, preconceito, são chamados de Mônica na escola. Então isso tudo vai traumatizando muito as pessoas e dão origem a adultos às vezes mais tristes, com depressão, com tendência à depressão, né, Luz? Mais violentos às vezes, porque tiveram que se defender. Exatamente. E isso eu posso falar
de carteirinha. Propriedade. Ouçam esse depoimento, gente. E eu falo com todos os meus clientes que eu entendo eles de propriedade porque eu fui gago por muito tempo. E quando era gago, eu queria ser invisível porque eu sofri bullying na escola, preconceito, julgamento. Então, muitas das vezes eu queria falar com a professora. Depois de formado como dentista, em congressos, em palestras, eu queria expor meu pensamento, mas ao contrário, na verdade eu queria ficar invisível, eu me calava, eu ficava quieto. Essa palavra invisível, ela é muito forte para as pessoas que sofrem isso. Que sofrem preconceito. Então você tem medo do julgamento. E eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado ter sido gago e me proporcionar também deixar de ser gago. Porque isso realmente virou a missão da minha vida, que é transformar, que é levar liberdade para que as pessoas possam expressar emoções, sentimentos e serem que elas foram feitas para ser de verdade. Gente, olha, isso é bíblico, né? Só pode dar um depoimento. Não, as pessoas que falam e o que elas passaram, elas falam com mais propriedade, porque elas sofreram aquilo ali, né? E isso é bem pesado, é uma libertação. Exatamente. Então, eu entendo aquela pessoa que chega procurando ajuda, que fala que não consegue tirar foto, que tem vergonha de sorrir, de falar, que às vezes em festa de aniversário de neto ou de filhos, elas não sorriem abraçado, tiram fotos sempre de cara fechada e passa aquela impressão de seriedade, de braveza, e às vezes não tem nada disso no coração. Então, às vezes, é até um alerta, né, para que ficamos muito atentos às pessoas às nossas voltas, tios, pais, mães, irmãos, filhos, que às vezes, por se sentirem diferente pelo sorriso, por se sentirem diferente, eles tomam atitudes que levam à introversão. E por que a gente está falando sobre tudo isso não com um psicólogo, mas sim com um dentista, uma pessoa que resolveu fazer algo para poder fazer o melhor para as pessoas? Doutor, você acaba sendo confidente dessas pessoas, né? São muitos relatos? Muitos relatos. E a gente está aqui, eu estou aqui hoje, minha equipe está comigo aqui hoje, é porque a gente ama a gente gosta de lidar com gente. E eu entendo que minha vida não está relacionada à minha pessoa, mas sim às outras pessoas à nossa volta. Então a gente ouve muitos relatos, a gente se coloca muito no lugar do outro e por isso que a gente está sempre resolvendo o que incomoda o outro. No próximo bloco eu vou falar aonde você vai encontrar o doutor. Numa cidade que, se alguém acertar, já pode ligar para falar, que é uma das cidades que eu mais amo. Então não saia daí porque já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.